Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem e especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre atividades escolares, acadêmicas, sobre a imprevisibilidade e os desafios. Olá! Antes de entrar no assunto de hoje, só lembrar uma coisinha. Esse podcast é sobre as neurociências, mas ele não é específico para educadores, ele não é específico para empresários, ele não é específico para certos ramos. É para todo mundo que gosta de saber tudo que se passa no nosso cérebro, para saber como é o nosso comportamento mediante algumas situações. Então, vão ter episódios que são mais focados na educação, vão ter outros mais focados no mundo empresarial, vão ter outros mais focados em determinadas áreas, o que não quer dizer que não vamos abordar outros temas. Lembrando que em meu site pessoal eu disponibilizo uma plataforma onde todos os ouvintes podem interagir, trocar informações entre si, trocar informações comigo, e que eu já disponibilizei há algum tempinho e eu não vejo ninguém acessando, ninguém discutindo ou opinando. A vida é corrida, mas eu acho muito bom essa troca de experiência, essa troca de atividades, e todo mundo arruma um tempinho para a rede social, por que não um ponto de encontro para discutir assuntos muito relevantes do nosso dia a dia, né? Da minha parte eu estou fazendo, disponibilizei a plataforma, disponibilizo o podcast e estou só no aguardo das discussões e das pessoas que queiram de fato ter essa interação, ter essa atividade e que possam se informar e informar os outros melhor. Para acessar a plataforma, basta no seu navegador digitar podcast.adrianofreitas.com. Eu vou falar aqui sobre a forma de se elaborar atividades acadêmicas. Eu vejo muitos professores se esforçando muito para elaborar atividades criativas, atividades inovadoras, né, tarefas que as crianças tenham prazer em realizar, que gostem, que levem de forma lúdica o conteúdo até as crianças, jovens, adolescentes. Porém, existem algumas questões que devem ser levadas em conta para um melhor aproveitamento das atividades. Por melhor que ela seja, por mais bonita que ela seja, por mais lúdica que ela seja, ela vai ter as suas limitações e ela vai ter uma longevidade maior dependendo de como ela for estruturada. E é isso que eu queria conversar com vocês no episódio de hoje, aqueles que são educadores, que são pais. O nosso cérebro, por natureza, ele gosta de ser desafiado, né? Ele gosta de estar lá na preguicinha dele, resolver tudo no mole. Mas ele também tem um lado que o desafio aguça ele, instiga ele a conseguir uma dopamina ainda melhor. Então, tudo que é desafio e que ele consegue realizar, isso vai estimular novamente ele, vai estimular mais ainda a realizar aquele tipo de atividade, vai estimular ele a outros tipos de atividades similares. Então, o desafio, aquele você é capaz, não é capaz, será que você consegue? E ele ir lá e provar que ele consegue, isso é muito bom para o cérebro, ele adora isso. Então, ser desafiado é muito bom. Mas aí a gente tem que levar em conta algumas questões, até para preparar esses desafios, para preparar essas atividades. O nosso cérebro gosta, sim, de ser desafiado e ele se estimula com isso. Porém, se esse desafio for algo que ele perceba ser inalcançável, inatingível, impossível, ele inverte, né? Ele, ao invés de ser estimulado, ele passa a ser desestimulado. Então, existem os dois lados da situação. Existe o estímulo gerado pelo desafio, porém, existe também um grande desestímulo gerado por desafios inalcançáveis, inatingíveis. A gente, enquanto educador, enquanto pai, a gente tem que estar observando as duas coisas. Eu não posso nem entregar a resposta muito facilmente, porque o nosso cérebro se acomoda, né? Ele é acomodado, mas eu também não posso dar desafios inalcançáveis
e largar aquilo para lá para a pessoa tentar resolver, e se ela não consegue, ela vai entrando num crescente de desânimo e de desestímulo. Os desafios da educação, nesse caso, estão presentes justamente na definição desse limite, do que é alcançável dentro do que a criança ou o adolescente conhece, o que é atingível por ela, ou o que é inalcançável, o que é inatingível. Isso tem que ser muito bem balanceado para que ela esteja no ponto certo, que ele consiga fazer com algum grau de dificuldade, pero no mucho, mas não tanto. Esse realmente é um dos desafios maiores, eu diria. Você conseguir traçar as atividades no ponto. E um outro fator muito importante a considerar na elaboração das atividades é a imprevisibilidade. O que eu quero dizer com isso? O nosso cérebro, ele é mestre em dar jeitinho, mestre em arrumar atalhos, é mestre em diminuir esforço, economizar esforço. A gente já conversou sobre isso em outros episódios. Então, toda atividade que me permitir achar um macete ou repetir alguma coisa para ter o mesmo resultado, isso vai cair numa acomodação que desestimula, ou seja, aquela atividade vai ser boa 1, 2 vezes e depois não vai servir mais. Não vai ter mais graça, vamos dizer assim, porque o cérebro vai se acomodar, vai achar os seus macetes, ou ele vai falar, não, aquilo ali, como não muda, é só eu repetir a mesma coisa que vai dar o mesmo resultado. Então, por mais que eu tenha um quebra-cabeça, por mais que eu tenha uma atividade lúdica, se isso se torna fácil ou passa a ter macetes para a criança ou para o adolescente, acabou aquela atividade. Ele pode até continuar fazendo, mas o efeito no cérebro deixa de existir. Ele faz no automático. A gente já falou sobre isso em outros episódios. Ele vai entrando no modo automático. As atividades, elas têm que ser lúdicas, têm que ser legais, mas a gente tem que pensar assim, poxa, essa atividade é para ser aplicada só uma vez? Eu só vou fazer o uso dela uma vez? Ou eu quero ter uma atividade que ele possa constantemente treinar esse conteúdo? Qual é a intenção? Se a sua intenção for elaborar uma atividade para 1 vez, 2 vezes, maravilha, aí não há essa exigência. Agora, se a intenção da atividade é praticar o conteúdo durante um certo tempo, repetidas vezes, aí ela não pode ser uma atividade que gere resultados iguais para atitudes iguais. Ela tem que ser imprevisível, ela tem que ter um grau de imprevisibilidade. E aí eu vou dar um exemplo aqui. Eu normalmente faço capacitações de docentes, capacitação de professores, como um curso de extensão aqui da Universidade Federal Fluminense em Nova Friburgo. Antes da pandemia, eram cursos presenciais, onde existia módulo 1, módulo 2, módulo 3, e são dados conceitos das neurociências, explicado, é todo um curso, e no módulo 2 a gente trabalha atividades educacionais, como que o cérebro se adequa, ou como que as atividades repercutem no cérebro, como que atividades são mais eficientes ou menos eficientes. Então, como exemplo, só para vocês entenderem o que eu quero dizer com imprevisibilidade, em dado momento do módulo 2, eu reúno a turma em grupos de professores, de educadores, e aí eu chego para esses grupos e falo assim, eu vou dar um tema e vocês vão elaborar uma atividade para este tema, com base para passar esse conteúdo, para passar esse conceito para a turma. Um desafio a eles. E antes eu explico essa questão da imprevisibilidade, que o cérebro se acomoda, que o cérebro gosta de desafios e tal. Reúno eles e falo, só que a gente vai ver isso na prática. E aí na última turma, por exemplo, o tema que eu dei foi trânsito. Então, como que vocês trabalham leis de trânsito ou sinalização de trânsito com crianças? Que atividade lúdica vocês fariam? O que vocês podem planejar aí de uma atividade lúdica
para que as crianças comecem a trabalhar e interagir com esse conteúdo de trânsito. Esse é o tema que eu dei da última vez. Aí dei um tempo, cada grupo elaborou suas atividades e tal. É muito comum que mais de um grupo desenvolva a mesma atividade, né? Uma coisa meio comum, assim. Os docentes, eles também caem num automático e acabam pensando sempre o mesmo, né? E aí é comum que eles apresentem a seguinte atividade. No pátio a gente coloca alguns obstáculos ou traça com giz no chão um caminho, um percurso, aí divide a turma em grupo e aí põe placas de trânsito e aí a turma tem que percorrer o percurso obedecendo as placas de trânsito. Cada placa que ele desobedece, ele perde ponto, aquele obedece, ele ganha ponto, e no final a gente vê o tempo que ele levou naquele percurso e também considera. E aí a gente faz uma gincana, alguma coisa assim. Eu estou falando aqui rapidamente, cada um apresenta com uma variação, mas no geral apresentam esse tipo de atividade. Maravilha, é uma boa atividade lúdica, né? Fazer isso no pátio, um mini trajeto, um mini percurso com placas, é perfeito. Só que tem um detalhe, o teu percurso não muda, as tuas placas não mudam, então a criança vai se estimular a ficar fazendo aquele percurso igual, já sabendo tudo, já conhecendo tudo. Por quanto tempo ele vai ser estimulado a isso? Então vão ter crianças que vão fazer 1, 2 vezes e acabou. Outras vão fazer por mais tempo, mas o estímulo que isso vai gerar no cérebro, a fixação de conteúdo, o trabalho do conteúdo, já era. Ele fez 1, fez 2, o cérebro entrou no automático, porque já conhece, tá? Entendo? Ela perde a funcionalidade enquanto trabalho de conteúdo. Ela pode até persistir para a criança ou para o adolescente enquanto uma atividade assim, de diversão, uma atividade para não ficar dentro da sala falando. Então, ele pode fazer nesse sentido, como uma diversão extra. Mas trabalhar conteúdo, o cérebro dele não vai trabalhar por muito tempo. Na primeira vez vai ser novidade, aí ele trata de se situar naquela novidade. Na segunda vez ele já trabalha o próprio conteúdo e da terceira para frente já não está fazendo muito efeito, porque realmente aquilo se tornou repetitivo. Então isso é uma amostra de uma atividade que ela não é uma atividade de longa duração, é uma atividade de curta duração. A gente vai conseguir desenvolver ela por pouco tempo, de forma eficaz para o cérebro, né? Veja bem, é importante aqui fazer uma divisão entre o que é diversão e o que é aprendizado, o que é trabalho de conteúdo. Até que ponto o nosso cérebro vai continuar aprendendo, repetindo sempre a mesma coisa dessa forma, né? Ele vai ser estimulado a trabalhar aquele conteúdo. Então, aí a gente tem que fazer algumas análises. O nosso cérebro, ele aprende bastante por reverberação, que é o quê? A repetição de conteúdo. Então, se eu ficar lendo um texto repetidamente, eu vou decorar esse texto, eu vou aprender, né? O pessoal diz, mas decorar não é aprender. Tá? É uma forma que a neurociência diz de aprender, de memorizar as coisas. É a reverberação, a repetição. Então, quando eu tenho uma atividade como essa, e ela é repetida insistentemente, ele vai acabar assimilando aquelas placas, vai assimilar o percurso, o que é para fazer, o que não é. Sem dúvida vai gerar um aprendizado por repetição. Porém, eu vou mais além. O nosso cérebro, ele aprende por repetição, mas ele consegue desenvolver muito mais conceitos, muito mais raciocínio, se essa repetição for além. Se ela entrar na questão do desafio, como eu já falei, se ele for desafiado a fazer novas coisas, a raciocinar com aquele conteúdo. O aprendizado por reverberação, ele é muito útil porque ele realmente ele vai memorizar aquilo ali. Porém, ele vai memorizar aquilo ali, né? Você mudou o percurso ou mudou a placa, pronto, ele não trabalhou mais conteúdo. Ele trabalhou aquele conteúdo daquele jeito que você colocou. Então, é limitante, é muito limitante você trabalhar uma atividade dessa forma. Aí, o que eu sugiro lá no curso? Gente, vamos lá, então vamos pegar essa ideia aí do percurso. E se eu, ao invés de pôr as placas fixas,
colocar né, o percurso fixo, a curva, o que pode virar, o que não pode virar, tudo fixo. Eu dividi em equipes. Uma equipe faz o percurso e a outra equipe são guardas de trânsito e pessoas que ficam com a placa lá e a cada momento pode trocar essa placa. Uma hora vira para a esquerda, outra hora já não pode virar para a esquerda. Não se torna muito mais imprevisível? E aí, dependendo do que a outra equipe sinalizou, a equipe que está fazendo o percurso tem que ver o tempo que ela leva, se ela consegue seguir as placas ou não, entendeu? Então, nisso, lógico, eu estou falando aqui resumidamente, mas isso se cria regras, né? Se cria uma estrutura para a atividade. Mas o que eu quero dizer com isso tudo é o seguinte: você não pega uma atividade que é totalmente previsível e automatizável e passa ela para um patamar onde ela se torna imprevisível, porque uma equipe não tem como prever o que a outra equipe vai sinalizar. Que placas a outra equipe vai levantar? Né? O guarda vai apitar para parar? Não vai? Para atravessar alguém? Não vai? Então, você acaba criando de uma atividade que seria totalmente previsível e se tornaria, depois de um tempo, monótona, você torna ela um desafio ainda maior, que aí passa a ser um desafio de uma equipe, né, disputar com a outra, e além desse desafio, você torna ela imprevisível. Ou seja, se ele repetir 50 vezes pode ser diferente, porque vai depender do que a outra equipe sinalizar. Então, você torna uma atividade mais imprevisível e mais desafiadora. E aí sim você passa a ter a reverberação, que é a repetição da atividade várias vezes, mas só que de uma forma um pouco diferente. Enquanto da outra forma ele vai repetir mecanicamente só uma configuração, né, só um padrão de percurso, na segunda possibilidade, que eu citei aqui, ele já repete o percurso, mas cada hora com um padrão diferente, cada hora com placas diferentes, cada hora de uma maneira diferente. Então ele vai ter a reverberação, vai ter o trabalho repetido, óbvio, vai assimilar bem, porém ele vai ter sempre o desafio e ele vai ter sempre o raciocinar sobre o que está acontecendo. Ele não vai poder se distrair, ele não vai poder fazer no automático, porque a placa muda. Percebem? Então é isso que eu quero dizer com imprevisibilidade. Eu penso que, assim, eu sei que nem tudo é simples, mas uma boa busca, a gente pode resumir nesses tópicos que eu estou citando no seguinte: uma boa atividade acadêmica e lúdica seria aquela onde a criança ou adolescente é desafiada, não é uma coisa tão simples para ela fazer, porém que também não seja inalcançável. Então, o primeiro desafio seria achar o ponto. E aí, cada educador tem o seu feeling, né? Então, todo professor conhece a sua turma, todo professor conhece os seus alunos. Isso daí não precisa dizer. Eu penso que os educadores saberiam dosar até que ponto isso seria muito difícil ou muito fácil. O primeiro ponto seria esse: o tentar não errar na mão, nem facilitando, nem dificultando. Isso aí é um exercício até para o educador que não é de uma hora para outra que ele vai conseguir ser bom nisso, mas ele vai afinando, né, o seu feeling e até chegar num ponto em que ele consegue realmente afinar as atividades de uma forma bastante legal. E o segundo desafio do educador é isso, é tentar tornar essas atividades lúdicas imprevisíveis. Então, a segunda tarefa para os educadores, além do desafio num grau adequado, nem fácil nem difícil, a imprevisibilidade. Quanto mais a atividade for imprevisível, ou seja, ela variar de uma repetição para outra, melhores os resultados e melhor o trabalho que é feito. Então, sempre pensem nisso. Vou fazer um quebra-cabeça, vou fazer uma atividade assim, assado. Ok. Mas existe como variar o resultado? Existe como variar a execução? Sim, maravilha. Você conseguiu a imprevisibilidade, você vai conseguir trabalhar mais o cérebro dessa criança. Agora, não, ela vai ser sempre feita dessa mesma forma. Saiba que
A criança pode até fazer por gostar, por achar divertido, mas o cérebro desliga o trabalho de conteúdo a partir de um certo ponto, porque ele passa a fazer no automático. Você ouviu a mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida na Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Eu aguardo vocês no próximo episódio. Até lá!